Glória a Deus. Meus irmãos, convido vocês para abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Leremos do versículo 8 ao versículo 10. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo 8 ao 10. Nós continuaremos hoje nossa série de mensagens na primeira carta de João, onde estamos trabalhando esta carta em cima do tema As Marcas do Verdadeiro Cristão. Na semana passada, tratamos os versículos de número 5 ao versículo 7. Hoje, trabalharemos do versículo 8 ao 10, finalizando o primeiro capítulo desta carta. No versículo 8 ao 10, João nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Podem se assentar. Amada igreja, na mensagem anterior, na mensagem do domingo passado, vimos que Deus é luz com base neste texto, aqui no capítulo 1, do versículo 5 ao 7. João nos ensinou que o verdadeiro cristão, ele anda na luz. Aprendemos que aqueles que possuem comunhão com Deus, esses não podem viver nas trevas. Também vimos que andar na luz não significa perfeição absoluta. Aqueles que estão na luz não são perfeitos. Andar na luz significa viver diante de Deus com sinceridade. Significa amar a verdade. Significa buscar santidade. Significa lutar diariamente contra o pecado. Aqueles que andam na luz vivem de tal forma. Porém, ao ouvir essas verdades, alguém poderia concluir de forma equivocada que o cristão não peca mais pelo fato de andar na luz. Alguém poderia pensar que a conversão elimina completamente a presença do pecado na nossa vida, que o novo nascimento torna o cristão perfeito, que o crente verdadeiro nunca mais vai falhar em algo. João, ele corrige esse possível pensamento equivocado. O apóstolo João mostra que, primeiro, o verdadeiro cristão ainda luta contra o pecado. O verdadeiro cristão ainda enfrenta batalha contra a carne. Ele ainda tropeça, ainda necessita diariamente da graça de Deus. No entanto, igreja, existe uma diferença gigantesca entre o crente que peca e o não crente
que também peca. Precisamos entender isso. É muito importante ter um entendimento claro sobre isso. Um entendimento acerca da diferença entre o crente que peca e o não crente, o ímpio, o incrédulo, que também peca. A diferença entre os dois não está na ausência de pecado, pois os dois pecam. A diferença está na maneira como cada um reage ao pecado, reage ao pecar. O incrédulo, igreja, ele ama o pecado. O não crente ama o pecado. Ele justifica o pecado. Muitas vezes defende o pecado e permanece confortável no pecado. O verdadeiro cristão não. O verdadeiro cristão, quando peca, porque ele peca também, a sua consciência logo o acusa. A palavra de Deus o confronta. O Espírito Santo que habita nele o convence do seu pecado. Seu coração é entristecido devido ao pecado cometido. Ele é conduzido ao arrependimento. Por isso, uma das maiores marcas do verdadeiro cristão não é afirmar que não possui pecado. Não é isso. A verdadeira marca de um cristão genuíno é reconhecer seu pecado e correr para Cristo em arrependimento. A verdadeira marca do crente genuíno é esta, meus irmãos, uma das marcas mais claras em sua vida. Não é reconhecer, dizer, afirmar que não tem pecado, mas é reconhecer que tem. E quando peca, ele corre em arrependimento para Cristo. Neste texto, vemos João confrontando os mestres da sua época. Os falsos mestres afirmavam possuir uma espiritualidade tão elevada que já não tinham pecado. Eles negavam sua culpa diante de Deus, minimizavam a gravidade do pecado. João, com suas palavras aqui, no versículo 8 ao 10, nos mostra que tais pessoas, tais afirmações dessas pessoas não são de um verdadeiro cristão. São evidências de engano religioso, de engano espiritual. E dito isso, irmãos, eu quero trabalhar esse texto em cima do tema: o verdadeiro cristão ainda peca. O tema desta mensagem é esse: o verdadeiro cristão ainda peca. Com esse tema, eu não tenho como propósito estimular o pecado e nem confortá-los nele, no pecado. O propósito de maneira nenhuma é este. O meu propósito é que nós reconheçamos a nossa condição nesta presente era e, por meio disso, buscarmos depender mais do Senhor. Dependermos mais do Senhor para vencermos o pecado e, com isso, glorificarmos a Deus. Através desses versículos que trabalharemos hoje aqui, João apresenta 3 fundamentais verdades sobre a relação do cristão com o pecado. Analisaremos 3 verdades. A primeira: o verdadeiro cristão reconhece sua pecaminosidade. Segunda, o verdadeiro cristão confessa o seu pecado. Terceira, o verdadeiro cristão depende
da graça de Deus. Trabalharemos essas 3 verdades com base neste texto. Amém? Meus irmãos, a primeira verdade é: o verdadeiro cristão reconhece sua pecaminosidade. Leiam comigo o versículo 8. João inicia no versículo 8 dizendo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Igreja, mais uma vez, no capítulo 1 desta carta, aparece a expressão se dissermos, como aqui no início do versículo 8. Esta expressão também aparece no versículo 6 e no versículo de número 10. Com essa expressão, se dissermos, João continua confrontando as falsas afirmações dos falsos mestres daquela época. A afirmação desses falsos mestres agora é: não temos pecado nenhum. A afirmação deles agora é esta, que não tem pecado nenhum. Por isso, neste versículo, João trata sobre a natureza pecaminosa do homem, de todo homem. João trata sobre a corrupção que habita no coração humano. Os falsos mestres, eles negavam sua pecaminosidade. Eles se consideravam espiritualmente superiores. Eles julgavam-se acima da necessidade de arrependimento. Só tem necessidade de arrependimento aquele que peca, aquele que tem pecado. Jesus Cristo não precisava de arrependimento, porque Jesus Cristo era perfeito. Ele não tinha pecado, como eu e você temos. E aqui, os falsos mestres julgavam-se como alguém perfeito, que não tem pecado, e, consequentemente, não precisavam de arrependimento. Mas aqui, João afirma que quem pensa dessa forma está enganando a si mesmo. Olha o que João diz neste versículo: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. Irmãos, a Bíblia ensina que todos os homens são pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. Quem ouve esta mensagem é pecador. Todos nós, todos nasceram em pecado, todos estão contaminados pela queda de Adão. A corrupção, o pecado atingiu todos os homens. Mesmo depois da conversão, o pecado continua presente na vida do cristão. Ah, pastor, mas eu já tive um encontro verdadeiro com Cristo, eu já sou convertido, crente, mas você ainda é um pecador. O domínio do pecado foi quebrado, sua condenação foi removida, mas a sua presença permanece no cristão até que Jesus Cristo retorne. O nosso corpo é corruptível, a nossa natureza é manchada pelo pecado. Seremos transformados plenamente apenas no retorno de Jesus Cristo. O cristão continua travando uma guerra diariamente contra o pecado que o habita. Paulo descreve, irmãos, essa luta lá no capítulo 7, na sua carta aos Romanos. Paulo fala sobre o conflito
entre o desejo de obedecer a Deus e a realidade do pecado que o habitava. Um conflito que todos nós, você enfrenta, eu enfrento, queremos obedecer a Deus, mas há um conflito interior devido a quem nós ainda somos. Isso nos ensina algo muito importante. Primeiro, os cristãos mais maduros não são aqueles que acreditam ser perfeitos. Não são eles. Segundo, os cristãos mais maduros são aqueles que mais reconhecem a sua necessidade da graça de Deus devido a quem eles são, homens e mulheres falhos, pecadores. Os verdadeiros cristãos, quanto mais conhecem a santidade de Deus, mais percebem as suas falhas. No versículo 8, João, aqui, ele conclui o versículo dizendo: a verdade não está em nós. Vamos ler todo o versículo 8? João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. João termina esse versículo com essa afirmação: a verdade não está em nós. João termina dessa forma para demonstrar que esses falsos mestres que afirmavam não ter pecado são mentirosos e a verdade não está neles, pois a verdade, ela produz humildade. Se eu conheço a verdade de Deus, a sua palavra, o que ela diz sobre os homens, isso me traz logo humildade, porque eu sei que nada posso. Eu sou um homem falho, pecador, que carece da graça de Deus diariamente. Se Deus não me sustentar, eu já estaria mergulhado no lamaçal do pecado, se não fora a graça de Deus. A verdade, ela produz quebrantamento, produz consciência do pecado, produz dependência de Cristo, e esses mestres não tinham tais características em suas vidas, esses falsos mestres. Igreja, quanto mais crescemos na graça de Deus, sabe o que é que acontece? Mais conscientes nos tornamos do nosso pecado. Eu vou repetir: quanto mais eu e você, quanto mais nós crescemos na graça de Deus, mais conscientes nos tornamos do nosso pecado. Isaías contemplou a santidade de Deus lá no capítulo 6 e disse: ai de mim, estou perdido. Pedro contemplou o poder de Cristo e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Quanto mais perto da luz você e eu, nós estamos, mais enxergamos a nossa sujeira, mais enxergamos os nossos pecados, igreja. O orgulho espiritual é um dos maiores perigos para o cristão. Entenda isso. O orgulho espiritual é um dos maiores perigos para o cristão. O orgulho espiritual leva o homem a confiar em si mesmo. Algo que acontecia com os falsos mestres da época que João escreveu esta primeira carta. A graça de Deus, ela leva o homem a confiar não em si mesmo, ela leva o homem a confiar inteiramente na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: nós nunca devemos minimizar o pecado.
O pecado, ele continua sendo ofensivo a Deus, continua destruindo vidas, continua endurecendo corações. Já o reconhecimento do pecado, ele é o primeiro passo para o arrependimento, é o primeiro passo para a mudança. Ninguém busca perdão sem admitir sua culpa. Ninguém busca o Salvador sem reconhecer seu pecado, sem reconhecer que é um pecador. Nós precisamos ter isso em mente. Neste primeiro ponto, estamos vendo que o verdadeiro cristão, ele reconhece a sua pecaminosidade. Repito, o verdadeiro cristão, nós estamos vendo aqui que ele reconhece sua pecaminosidade. Será que nós já reconhecemos isso? O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui é: o verdadeiro cristão confessa o seu pecado. Como disse, irmãos, o segundo ponto que eu quero trabalhar aqui neste texto é: o verdadeiro cristão confessa o seu pecado. João prossegue no versículo 9 dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui encontramos uma das maiores promessas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Nós encontramos aqui uma das maiores promessas. Observem o contraste entre o versículo 8 e o versículo 9. Olhe para a sua Bíblia. No versículo 8, nós temos uma negação. O falso crente, o que ele faz? Ele nega o seu pecado. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o falso crente, ele nega o seu pecado. Agora, olha o contraste. No versículo 9, temos a confissão. O verdadeiro cristão, ele não nega o seu pecado, ele confessa o seu pecado. Olha o que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No versículo 8, o falso crente nega o seu pecado. No versículo 9, o verdadeiro cristão, ele confessa o seu pecado. A palavra confessar significa reconhecer, admitir. Confessar é abandonar desculpas, é parar de justificar o erro, é assumir a culpa diante de Deus. O verdadeiro cristão, ele não é alguém que nunca peca, como nós já falamos. Ele é alguém que não consegue permanecer confortável no pecado. Aqui encontramos uma verdade muito importante. O pecado do verdadeiro cristão não é um estilo de vida, não é um projeto de vida, não é algo amado e defendido por ele, não é algo praticado sem conflito. Quando o cristão peca, o Espírito
Espírito Santo trabalha em seu coração, sua consciência é perturbada, a palavra o confronta, seu pecado entristece, o pecado não produz conforto, produz quebrantamento, produz tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Pense, igreja, em Davi após o seu pecado, pense em Pedro após negar Cristo. Ambos pecaram gravemente, mas ambos foram conduzidos ao arrependimento. O verdadeiro cristão, sim, ele pode até cair, mas não permanece caído em seus pecados. Como alguém disse, a ovelha pode até cair na lama, mas ela não permanece ali, porque ali não é o seu habitat. Entenda isso. Tropeçar, o tropeço, ele não se torna uma rotina na vida do cristão verdadeiro. Ele pode até tropeçar, mas o tropeço não se faz uma rotina em sua vida. Não torna-se uma rotina. Ainda no versículo 9 aqui, João apresenta uma promessa gloriosa. Olha o que ele diz. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. Observe que João não diz apenas que Deus é misericordioso. João diz que Deus é fiel e justo. Aqui surge uma pergunta. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar pecadores? Eu vou repetir. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar pecadores? A resposta: porque Cristo, amada igreja, já pagou completamente a dívida do seu povo na cruz. O perdão não ignora a justiça. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Deus permanece justo ao perdoar, porque seu Filho, Jesus Cristo, já recebeu sobre si a punição que eu, você, nós merecíamos. Por isso Deus é justo, mesmo perdoando pecadores. João acrescenta: e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler o versículo 9 desde o início. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele não apenas perdoa, Deus também purifica. Deus continua santificando o seu povo. Deus continua santificando sua igreja. Deus continua santificando nossa vida. Ele continua transformando o seu povo. Ele continua moldando seu povo à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Uma das maiores evidências da conversão verdadeira de um crente genuíno é o arrependimento. O cristão não é perfeito, mas ele é alguém arrependido. Ele reconhece o seu pecado, ele se volta para Deus em arrependimento. Aquele que pode purificá-lo, aquele que pode transformá-lo, aquele que pode perdoá-lo. Pecados escondidos, entenda isso. Pecados escondidos enfraquece nossa comunhão com Deus. Aquilo que escondemos diante dos homens, igreja, continua exposto diante de Deus. Nossa esperança, a esperança da igreja, do povo de Deus, não está em nossa perfeição, irmãos, para que escondamos pecados.
Nossa esperança está na perfeição de Cristo. Nenhum pecado é grande demais que Deus não possa perdoá-lo. O sangue de Cristo continua sendo suficiente para perdoar pecados e purificar pecadores. Neste segundo ponto, nós estamos trabalhando a verdade que o verdadeiro cristão, ele é alguém que confessa o seu pecado, ele reconhece suas falhas, ele reconhece seus pecados e ele se volta para Deus em arrependimento, confessando os seus pecados, porque ele sabe que ele é fiel e justo para perdoar, como diz o texto sagrado, os seus pecados. Terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é: o verdadeiro cristão depende da graça de Deus. O verdadeiro cristão, ele é alguém que depende da graça de Deus. João conclui o capítulo 1, no versículo 10, dizendo: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João aqui, no versículo 10, ele avança ainda mais. No versículo 8, a negação dos falsos mestres era sobre a natureza pecaminosa. Eles afirmavam que eles não tinham pecado nenhum, que sua, em outras palavras, natureza era perfeita, que o pecado do primeiro homem, o representante da humanidade, Adão, não os atingiu. A sua natureza era perfeita. Agora, no versículo 10, a negação deles é dos atos pecaminosos. Ou seja, no versículo 8, nós temos uma natureza perfeita. E no versículo 10, a consequência disso é que nós não erramos em nada, em nenhum ato. Todos os nossos atos são perfeitos, as nossas práticas, as nossas obras. Em outras palavras, é exatamente isso que João está combatendo acerca das alegações desses falsos mestres. A ideia dos falsos mestres que João combate com suas palavras no versículo 10, para ficar mais claro, era: primeiro, eu não peco. Segundo, não sou culpado diante de Deus devido pecado, porque eu não peco. Terceiro, eu não preciso de perdão, porque se eu não peco, logo eu não preciso ser perdoado. Eu não tenho nenhuma falha. Eu quero dizer para vocês, igreja, que essa sempre foi a tendência do coração humano. Sempre foi. Desde o Éden, o homem, ele tenta o quê? Se justificar. Desde o Éden. Adão culpou quem? Eva, pelo seu pecado. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eva culpou a quem? A serpente. A serpente me enganou. E desde então, o que é que acontece com a humanidade? Os homens continuam tentando fugir da responsabilidade dos seus próprios pecados. João mostra a gravidade dessa postura. No versículo 8, João mostra que a pessoa, o que é que ela faz? Ela engana a si mesmo. Olha o que ele diz. Quando a pessoa diz: não tenho pecado nenhum. Agora no versículo 9, João vai além e diz: fazemo-lo mentiroso. Deixa eu ser mais devagar para que vocês entendam. João mostra a gravidade da postura de negar os seus pecados, de justificar os seus pecados. No versículo 8, João mostra que a pessoa engana a si mesma quando diz: não tenho pecado nenhum. Agora, no versículo 9, João vai além e diz:
fazemo-lo mentiroso. Igreja, João nos mostra que quem nega seus atos pecaminosos, essa pessoa contradiz o próprio Deus. Quem diz, eu não peco, eu não faço nada de errado, essa pessoa, ela está contradizendo o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus diz por meio de sua palavra que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos os homens, incluindo Maria, incluindo os apóstolos, exceto Jesus Cristo, o Deus homem abaixo de Cristo, todos pecaram. O único perfeito é Cristo. Deus declara também que todos necessitam da graça de Deus. E por que necessitam da graça de Deus? Porque são pecadores. A graça de Deus é um favor imerecido. É Deus fazendo algo por mim e por você que não merece. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não é salvo pelo que você faz, porque o que você faz é pecaminoso. As suas justiças são como trapo de imundícia, como Isaías diz. As nossas justiças, somos salvos pela graça. É Deus fazendo algo sem nós merecermos, porque somos pecadores, miseráveis, indignos da graça de Deus. Mas Ele faz algo por nós sem nós merecermos. Deus declara também, igreja, que todos precisam de Cristo. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus Cristo diz que sem Ele nada podemos fazer. Todos nós carecemos de Cristo. Sem Cristo não podemos nada. E negar o pecado é contradizer o que Deus, por meio de sua palavra, afirma. E esses mestres negavam seus atos pecaminosos. Nós não podemos cometer este erro. Devemos reconhecer, confessar os nossos pecados diante daquele que é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Igreja, João conclui dizendo que a sua palavra não está em nós. Olha o que o texto diz, vamos ler o versículo 10 todo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus sempre sempre produz convicção de pecado. A palavra de Deus sempre produz no crente convicção de pecado. Produz humildade, produz arrependimento, produz dependência da graça de Deus. O verdadeiro cristão, ele compreende que depende diariamente da graça de Deus. Sua confiança não está em sua justiça própria, não está em suas obras, não está em seu desempenho espiritual. Sua confiança está na pessoa de Cristo, está na cruz, está no Santo Evangelho. O Evangelho, segundo Jesus Cristo, destrói toda forma de autossuficiência, de autoconfiança.
Diante da cruz, ninguém pode se vangloriar. Todos nós estamos encerrados debaixo de uma mesma verdade. Qual verdade? Todos são pecadores que carecem da graça de Deus. Precisamos, meus irmãos, precisamos dessa graça hoje, tanto quanto precisávamos no dia da nossa conversão, no dia que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. Carecíamos da graça dele ainda hoje, para permanecermos firmes na nossa peregrinação rumo à pátria celeste. Nós carecemos diariamente da graça de Deus. Quanto mais entendemos a nossa pecaminosidade, mais valorizaremos a graça de Deus na nossa peregrinação cristã. E eu quero concluir neste texto que nós estamos trabalhando nesta manhã. João apresenta 2 tipos de pessoas. Quais são esses 2 tipos? A primeira, o falso crente. O falso crente, ele nega o seu pecado, justifica seu pecado, esconde seu pecado e vive enganando a si mesmo. Segundo tipo de pessoa, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele reconhece seu pecado. Ele confessa seu pecado. Arrepende-se do seu pecado e depende diariamente da graça de Deus. Amados, o verdadeiro cristão, conforme vimos aqui, ele ainda peca. Mas ele não vive em paz com seu pecado. Ele não ama o pecado. Ele não faz do pecado seu estilo de vida. Quando peca, ele corre para Cristo. Quando cai, ele busca restauração em Cristo. Quando falha, ele busca o perdão de Cristo. A diferença entre o cristão e o incrédulo não é a ausência de pecado em sua vida. A diferença é o que cada um faz quando peca. O incrédulo peca, ele até se entristece, mas depois ele volta a mergulhar no lamaçal do pecado. O cristão não, o cristão também peca, mas quando peca, ele entende que pecou acima de tudo contra Deus. Ele busca restauração, ele busca lutar contra o pecado para não mais ofender a santidade do seu Deus. Aleluia! E eu quero te dizer algumas palavras, vocês que me ouvem. Meus irmãos, talvez você que me ouve aqui hoje esteja cometendo o erro de justificar seus pecados, tentando convencer a si mesmo de que não é tão pecador assim, como o texto sagrado apresenta. Eu quero que você escute algo nesta manhã, e quem vai assistir depois. A palavra de Deus, ela declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. A boa notícia do Evangelho não é que você pode salvar a si mesmo. A boa notícia do Evangelho é que existe perdão na pessoa de Jesus Cristo. Somente nele, não há outro meio. Só em Cristo Jesus. Existe graça em Cristo. Existe purificação em Cristo. Existe reconciliação em Cristo. Existe salvação em Cristo.
Por isso, não negue seu pecado, não esconda-o, não tente justificá-lo. Confesse o seu pecado diante de Deus hoje. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e encontre perdão, graça e vida eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ainda hoje, o sangue de Jesus Cristo continua poderoso para purificar todo aquele que vem a Ele com fé e arrependimento. Por isso, vá a Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja Deus.